Olá! Na aula de hoje você estudará a estrutura econômica e social do sistema feudal. Onde e quando? O feudalismo ele se manifestou em várias culturas, em vários continentes, em épocas diferentes. Mas no caso específico dessa aula, nós vamos nos concentrar na manifestação de feudalismo típico da Europa durante o período medieval. Historiadores mais tradicionais costumam situar esse período entre o século IX e o século XIII. Mas a historiografia recente alerta para o risco desse tipo de compartimentação temporal. É muito problemático você estudar o feudalismo negligenciando a sua fase de formação, que coincide com a decadência do Império Romano e com o encontro da cultura romana com a cultura bárbara germânica. Assim como é perigoso também estudar o feudalismo se esquecendo que muitos dos seus elementos característicos sobrevivem ainda em sociedades do século XX, como a sociedade russa. Império Carolíngio. Da acomodação da sociedade, das tradições sociais bárbaro-germânicas, dentro do ambiente onde sucumbia a sociedade romana, é que surgiram alguns reinos originais. Dentre eles o Império Carolíngio, que talvez seja aquele com dimensões mais consideráveis. Nós vamos dar destaque ao Império Carolíngio porque é dentro dele, é no seio do Império Carolíngio que se fortalecem e se evidenciam alguns dos elementos mais característicos do sistema feudal. Alguns valores das crenças sociais que vão marcar o feudalismo. O valor da terra. Com a decadência dos grandes centros urbanos romanos, ocorre uma inevitável ruralização da vida social. E é nesse ponto que a terra assume o status de principal elemento econômico. Ainda no Império Carolíngio, nós vamos observar que em alguns momentos o imperador Carlos Magno utilizou a doação de terras para obter alianças militares com nobres guerreiros germânicos que lhe garantiam a unidade do império. E foi assim que esses nobres guerreiros se fortaleceram, adquiriram um poder não só econômico, mas também um poder político. O poder dos nobres. É nesse momento que surge a figura do senhor feudal. Com o enfraquecimento do Império Carolíngio, ocorre uma descentralização da autoridade política na Europa, o que vai favorecer o fortalecimento do poder local de cada nobre na sua localidade. O poder do nobre vinha da posse da terra e do comando da cavalaria. Ele herdava do seu antepassado não só um ou mais latifúndios, mas também uma cavalaria, que lhe permitiria manter as posses territoriais que ele havia herdado, mas também expandir essas possessões territoriais. E ele fazia isso estabelecendo alianças militares com outros nobres. Assim nós notamos a importância da guerra na vida da nobreza medieval. A atividade militar era o principal ofício do nobre. Através dessas alianças militares, muitas vezes o nobre podia ter sobre seu domínio vastas possessões territoriais. O nobre que doava terras em troca da fidelidade militar de um parceiro era chamado de suzerano, e aquele nobre que recebia terras era o vassalo. Não havia entre eles uma relação de ascendência de um para com o outro. Eles tinham uma relação linear, uma relação horizontal de poder, apenas com compromissos diferentes. Um doava a terra e o outro recebia a terra em troca de oferecer fidelidade militar. Isso acaba, às vezes, colocando o nobre numa situação complexa, em que ele é, ao mesmo tempo, suzerano e vassalo de vários outros nobres. A igreja. Agora, é necessário que a autoridade desse nobre, o poder dele perante a sociedade onde ele estava inserido, fosse de alguma forma legitimado. E caberá à Igreja Católica esse papel. É um papel da Igreja tornar o poder, a autoridade, o mando do nobre feudal algo aceitável naquela sociedade.
inclusive respaldando isso na autoridade e na vontade de Deus. Foi nessa aliança, nesse intercâmbio de relações de poder entre o clero e a nobreza que surgiu o grande patrimônio fundiário da Igreja Católica. A igreja ela era, portanto, também uma senhora feudal. Nobreza e clero estavam no topo da pirâmide social durante a Idade Média. O servo. Na base da pirâmide social medieval está a figura do servo. Compreender o papel social desse servo, o impacto que a sua presença causava nas relações de trabalho, é entender a essência do feudalismo. Alguns historiadores, como Kohachiro Takahashi, procuraram entender as relações sociais do servo com o seu meio social e definir o seu papel. Kohachiro Takahashi, por exemplo, afirma que o trabalho servil consistia no assentamento de algumas famílias camponesas dentro de lotes de terra pequenos situados em grandes latifúndios nobres. Kohachiro Takahashi afirma ainda que para permanecer nesse grande latifúndio, o servo deveria trabalhar além do necessário e produzir mais do que ele consumia. Ele acabava gerando assim um excedente de produção. E era esse excedente de produção que propiciava ao nobre o seu conforto. Então surgia aí uma relação de interdependência entre nobre e servo. O nobre oferecia a terra e o servo, espontaneamente, como um compromisso de trabalho natural, oferecia o seu trabalho à sua mão de obra. O Takahashi ele afirma ainda que essa relação de trabalho ela é exclusiva de ambientes feudais. Esse tipo de posicionamento acadêmico acabou gerando um debate acalorado em torno da questão do trabalho servil. O historiador Paul Swayze acaba discordando de Kohachiro Takahashi. E Paul Swayze vai afirmar que a relação do servo com o nobre não era uma relação de cumprimento espontâneo das obrigações, e sim uma relação de exploração e de dominação. Porque o servo acabava entregando para o nobre não o seu excedente de produção, mas o seu necessário. E isso que vai caracterizar a exploração. Paul Swayze afirma ainda que mesmo em ambientes rurais capitalizados, nós podemos encontrar relações de trabalho servil, que acabará propiciando ao proprietário da terra, ao proprietário capitalista da terra, maiores lucros. O indiscutível é que o servo representava a principal mão de obra numa unidade agropastoril autossuficiente em relação ao seu meio externo e que ficou conhecida como feudo. A divisão espacial desse feudo consistirá no seguinte: você está notando aí no vídeo que existe uma grande construção, o castelo, que significava não só a moradia do nobre, mas também uma fortaleza militar que garantia a segurança de todo o feudo. Ao redor desse castelo você vai observar também algumas grandes plantações. Esse complexo que reunia o castelo e as suas plantações ao redor vão ser o que nós chamamos de manso senhorial. Você vai observar nessa imagem também algumas propriedades de terra menores situadas no feudo. Alguns lotes de terra, algumas plantações pequenas com casinhas modestas. Essa aí é a gleba, e é lá que vive o servo. O complexo que reúne esse conjunto de glebas é o manso servil. Você vai notar ainda florestas, alguns bosques e uma pequena vila, um pequeno aldeamento. Essas são as terras comunais. Ali não existe produção agrícola, né? E ela é reservada ou para a vida urbana, né? A pequena e insuficiente vida urbana da Idade Média, ou então para a caça e a exploração do ambiente florestal. E é nessa localidade que viverá o servo, quase sempre em condições materiais de vida muito precárias. Você deve estar se perguntando aí em casa, por que o servo se sujeitava a essas condições indignas de vida? Por que ele não se rebelava? Para isso você deverá considerar que o servo precisava da terra. A relação dele com a propriedade do nobre é uma relação de profunda dependência. Para usufruir, ainda que precariamente, dessa possessão territorial, ele precisava aceitar a exploração do nobre. Além disso, vale ressaltar que a presença da igreja como manipuladora da mentalidade social era algo muito forte, muito marcante. O servo realmente era convencido de que a mansidão social resultaria
em conforto na vida celestial. Estrutura social. É dentro dessa estrutura social que estará inserido o servo. Uma estrutura social altamente hierarquizada, dividida em estamentos, em castas, em camadas sociais, com uma ausência completa de mobilidade social entre essas camadas sociais. Os papéis eram muito bem definidos e havia um respeito profundo a essa estrutura rígida, que acabava colocando como principais elementos o servo, o nobre e os clérigos. Porém, a vida social era um pouco mais complexa e muito mais diversificada. Dentro dos feudos haviam pequenas aglomerações urbanas, onde nós encontraremos outros personagens da vida no sistema feudal. Nós encontraremos prostitutas, artistas, mendigos, nós encontraremos artesãos, pequenos comerciantes. Porque apesar da vida urbana ser muito pequena, muito insignificante em relação ao que ela havia sido durante o Império Romano, ela ainda existia. Nós percebemos então um sistema de relações sociais ainda mais complexo do que a nossa primeira parte da aula sugeria. Estudar os esquemas de relações de trabalho, de poder durante o feudalismo vai exigir de você, aluno, bastante atenção, uma dedicação muito grande à leitura e a capacidade de refletir, de ponderar sobre essas relações. Desejo a você uma boa sorte nesses estudos e até o nosso próximo encontro.